gravando agora. Então, só para quem vai assistir depois lá, ele vai montar 2 circuitos da partida reversora, fazendo com que a gente compreenda alguns detalhes acerca da partida reversora. Então, aqui eu estou fazendo as ligações básicas. Eu vou deixar o terra aqui no meio, mas essa linha aqui, só para não atrapalhar, depois para não atrapalhar nós, eu vou só dar uma contornada aqui. Fazer só contornando o meu circuito. Alimentação nossa. Disjuntor, trifásico, alimentação trifásica. Alimentação do K1 normal, não altera em nada, né? E desce para o nosso motor. Então, nessa sequência, RST aqui, meu K2, para que ele possa ser o sentido inverso, ele precisa fazer a inversão das fases. Eu vou começar aqui fazendo a linha de baixo. A linha de baixo, ela não se altera. Ela vai seguir a mesma sequência como se eu fosse o contador K1. Então, ó, saída 1 com a saída 1, saída 2 com a saída 2, saída 3 com a saída 3. A grande diferença é aqui na entrada. Então, vou fazer a inversão nas fases externas. Professor, Então, oi, pode falar. mas tem diferença em inverter a saída? Se eu inverter a entrada e inverter a saída, ele vai dar 2 inversões, não é? Não, eu mantenho a entrada e inverto só a saída. Ah, tá. Daí não tem diferença nenhuma. Daí tá certo. Se você Tá manter bom. a entrada e inverter a saída, beleza. O que nós não podemos fazer é inverter 2 vezes. Certo. Nessa lógica dá certo, sim. Então, se eu tenho que mandar para o meu motor, pelo K1, uma sequência de fase, que no caso é RST, e no meu K2 eu tenho que inverter essa sequência. Pode ser pela entrada ou pela saída, mas tem que chegar lá, por exemplo, SRT, uma sequência diferente, né? Então aqui tá, pelo K1 tá RCT, no caso L1, L2, L3, vai chegar no meu motor pelo K1, e aqui vai chegar L3, L2 e L1, que seria T, S e R, o inverso. Essa daqui é a primeira parte. Agora, vamos fazer a parte de comando, seguindo a sequência que vocês já têm, né? Como se fosse o circuito lá de vocês. Eu acredito que é um disjuntor de comando. Eu vou deixar ele bem alto aqui, para que dê espaço. Daí vai ser uma botoeira. Botoeira de emergência, botoeira desliga. Aí tem a botoeira liga. Um sentido. Botoeira liga do outro sentido. Esse desenho eu estou fazendo mais rapidinho, porque é para ser o desenho que vocês têm aí no caderno. Por isso que eu estou fazendo mais rapidinho. E a bobininha, mas vai dar o espaço. Estou bem no limite da tela. Vou descer um pouquinho depois. Aqui, como eu falei ontem, eu vou trabalhar com positivo e negativo, só para ser diferente. Eu vou deixar o negativo aqui. Na hora que eu for passar a linha, tem espaço para a gente fazer. Depois eu já altero os nomes deles.
Fiz a linha neutra ou negativo em azul, só para ficar colorido. Bom, eu acho que alguns mandaram esse daqui para mim, esse circuito. Vou alterar os nomes aqui, mas se vocês... Acredito que para quem mandou, esse daqui sabe... Não sei se foi o do esse circuito que o professor passou semestre passado para vocês. Sei que alguns mandaram para mim. Pronto, tá feito. Esse daqui foi o circuito que muitos mandaram para mim. Vamos testar aqui para ver se dá certo. Vou colocar para rodar. Fecha o disjuntor. Ele já trouxe alimentação sobre os contatos. Apertei B1, girou sentido horário. Desliguei. Apertei B2, sentido anti-horário. Bom, esse circuito aqui funciona, né? Tá funcionando certinho. Essa botoeira de emergência aqui, eu não sei por que ela não tá travando. Acho que é só o software. Mas é uma botoeira de emergência no desenho, né? Só não tá mantendo ela retida. Esse circuito aqui, quando a gente passa pela primeira vez no segundo período para vocês, a gente mostra o conceito do intertravamento. Deixa eu só escrever aqui. Deixar em maiúsculo. E não tá... Travou. Um pedaço do outro. Aí. Esse é o conceito do intertravamento. A gente utiliza um contato fechado do contator oposto ao qual a gente está trabalhando. Nesse lado a gente trabalha com K1, nós utilizamos contato fechado do K2. Desse lado nós trabalhamos com K2 e aqui contato fechado do K1. Quando um liga, o outro lado não pode ligar. Esse é o conceito básico. Esse aqui vocês já estudaram, a gente não vai retomar, eu sei que provavelmente vocês já sabem bem essa parte. Mas, né, tem alguns detalhes aqui. Esse circuito seria o circuito que talvez todos fizessem. Não foi todos que me mandaram o exercício, mas muitos do que me mandaram esse daqui. Alguns acrescentaram uma botoeira aqui embaixo, ó, fazendo um outro intertravamento. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Eu só vou puxar aqui e arrastar. Vamos ver se ele vem todos. Ou quando não veio negativo. Então, no circuito, vou apagar essa linha. Alguns, e é um dos circuitos que muitos professores passam também,
é utilizando 2 intertravamentos. Você vem aqui e coloca uma botoeira fechada. Lá no Senai, não sei se vocês lembram, tem os botões de pulso, não tem? Que são os redondinhos. Eles são uma botoeira, porém são 2 contatos. Daí você pode colocar eles assim, ó. Colocar eles no mesmo sistema do intertravamento, só que você acrescenta 2 vezes o intertravamento. Então aqui, ó, é o lado do K2 e B2, aqui eu vou colocar B1. E aqui é o lado do B1, eu vou colocar B02. O que ele faz de diferente quando eu acrescento as suas botoeiras? Ele faz com que o meu circuito ele desligue e ligue automaticamente. Então, eu venho aqui, ó, eu vou colocar para simular para vocês entenderem qual que é a diferença. Vou passar um pouquinho mais para baixo, ó. Eu venho e aperto para ligar B1. Ó, eu acrescentei esse B2, certo? Ele está aqui, ó. K1 está ligado, o motor está girando um sentido. Quando eu vim apertar o B2, vai abrir esse cara. Não preciso desligar o meu circuito. Então, se eu apertar só o B2 direto, meu motor ele tende a inverter o giro. Ele está talvez dando um erro aqui, ó, mas se vocês verem aqui, ó, meu motor está para o lado. Na prática, isso acontece, ó. Meu K2 já está alimentado, meu K1 está desligado, o motor deu falha aqui, ó, nesse cara. Mas é o motor do CAD Simu. Na prática funciona. Vamos tentar de novo. Fazer só o inverso. Ó, o motor não chegou a desligar, ele não dá o tempo de desligar daqui. Por isso que ele... Mas os contatos estão abertos, que tem que estar aberto, e fechados, que tem que estar fechado. Então, alguns mandaram para mim esse daqui. Esse também funciona. A gente chama de reversão, circuito reversora normal. A diferença é que aquele primeiro circuito eu utilizo um botão de desliga. Eu primeiro tenho que desligar a geral, depois ligar um lado. Desliga a geral para ligar o outro. Aqui com esse cara aqui, com essas botoeiras assim no meio, é só apertar direto, ele faz a inversão do meu motor. No CAD Simu ele dá esse errinho, mas esse erro aqui na prática não vai acontecer. Não tem problema nenhum. Então esses dois circuitos, já que eu passei para vocês aqui, ó, tanto aquele sem a botoeira quanto esse com a botoeira, para nós ele é o mesmo no nosso conceito. Vocês podiam ter mandado esses dois? Podia. Né? O conceito ia ser o mesmo. O que eu quero fazer com vocês agora? A gente vai tentar deduzir um novo circuito reversora. Só que faça reversão automática. De repente, utilizando um relé de tempo, utilizando um outro contato, para que a gente possa fazer com que a nossa mente sobre a criação de circuitos elétricos, ela desenvolva mais. Eu não vou apagar esse circuito aqui. A gente vai manter ele. Esse circuito aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui do lado. Vou deixar ele aqui e a gente vai trabalhar com um circuito novo aqui do lado, ó. Tá ok? O meu conceito que eu quero passar para vocês, primeiro detalhe é isso daqui, ó. Sempre o nosso circuito daqui a toda essa parte que eu marquei aqui vai ser sempre o mesmo. Então, ó, eu dei um Ctrl C e um Ctrl V, ó. Essa parte sempre vai ser igual. Toda vez que você for criar um circuito, utilize esse princípio. Disjuntor, botão de emergência, botão de desliga. Fazendo assim, a gente não tem erro, pessoal. Aqui, ó, eu vou colocar B0. Vou colocar B0. Utilizar B09. Só para não ficar o mesmo, né? Para a gente fazer as alterações
Depois a gente altera só lá K1 e K2, mas essas botoeiras aqui para a gente manter como se fossem circuitos separados, né? Então, para eu deduzir o circuito, qual que era o princípio que a gente precisava saber? A gente precisava saber o que os contadores vão fazer. Depois, sabendo o que ele vai fazer, começar o meu circuito pela bobina. Lembra que eu falei para a gente começar pela bobina? Então, aqui, eu sei que o meu circuito, a gente está trabalhando com reversora, ele vai fazer com que após apertar uma botoeira, alimenta um contador e alguma outra coisa, pode ser uma botoeira, pode ser um relé de tempo, vai alimentar o segundo contador quando eu for fazer reversão. Então esse é o conceito. Então a gente sabe o que o meu circuito vai fazer. Então eu vou vir aqui, vou pegar uma bobina e vou colocar ela aqui, ó, bem certinho. Eu acho que é bem certinho. Tá bem alinhado. Se não tiver alinhado, depois a gente alinha. Alinhado com o meu circuito. Eu vou chamar minha bobina de K1, que ela vai fazer a função do K1. Esse K1 vai ser o sentido horário. Certo? Meu sentido horário. Meu K2 vai ser meu sentido anti-horário. Eu vou colocar ela aqui do lado. Eu sei que a gente vai ter que ter duas bobinas. Que a gente vai ter que ter dois contadores, pelo menos dois contadores. Eu vou colocar aqui, ó, K02. Daí a ideia, que era, a gente vai utilizar esse modelo e criar um novo circuito. Vamos criar um com um relé de tempo. Todos já trabalharam com relé de tempo, né? Sim ou não? Sim, né? Não lembro. Não lembra? Então, o relé de tempo, ele que ele é? Ele tem uma bobina semelhante ao contador dentro dele. E quando eu alimento ele, ele funciona, tem dois tipos de relé de tempo. Quando eu alimento uma bobina nesse relé de tempo, o que ele vai fazer? Ou ele vai contar um tempo e vai abrir o contato. Então eu alimento, passa um tempo, ele abre o contato ou fecha. Ou eu alimento ele e ele já fecha automático. E passa um tempo, ele abre. Então tem dois tipos de relé de tempo. Aqui no nosso CAD Simu também é o mesmo princípio. Ó. Ele tem tempo para conexão, tempo para desconexão. E esse que é ele faz as duas funções. A gente vai tentar fazer, ó, tempo para conexão. O que ele vai fazer? Na hora que eu alimentar ele, ele vai levar um tempo para fechar um contato. A gente vai fazer um teste. Primeiro, para que a gente possa entender como que ele funciona. Então, eu vou colocar uma botoeira, ó, um interruptor só para ele manter ligado. Vou colocar aqui como T1. Esse relé de tempo no CAD Simu, ele pede lá, ó, uma contagem de tempo. Eu vou colocar 5 segundos. Então aqui só para explicar para vocês, ó, ele tem vários acionamentos aqui, ó, ele tem contagem de tempo em 0,1 segundo, em 1 segundo, a cada 10 e em 60 segundos. Então, por exemplo, se eu colocar 5 e colocar na casinha do 10, então ele vai contar 50 segundos. Como eu quero 5 segundos, eu tenho que colocar na casinha do 1. Vou dar um Enter. Só vou alimentar ele aqui uma alimentação direta, não vou... Só para mostrar para vocês o funcionamento. Ih, fiz uma linha errada. Oi.
O CAD-Simu prega a peça, né, gente? Ele tenta puxar uma linha e ele não faz a linha. Ah, faltou colocar um contato, né? Do T1. Vou colocar o contato pra gente ver ele funcionando, né? Ó, vou mostrar para vocês alguns detalhes. Ó, eu peguei um contato normal do contator. Ali seria um contato do contator. Aqui, ó, é o contato que o meu software traz, ó. Quando a gente for fazer, quando vocês forem fazer uma programação, forem fazer assim, vocês têm que levar isso em consideração, ó. O normal é a gente colocar um contato assim, ó. Contato é semelhante ao contator. Mas o software, ele traz outros tipos de contato. Eu vou colocar todos esses contatos para vocês verem qual que ele vai funcionar. Ó, aqui e mais esse aqui. Então eu vou chamar tudo com o mesmo nome. Opa, não funcionou o negativo. Olha, o negativo não está conectado. Vou deixar ele assim só para a gente fazer esse teste aqui, ó. Olha o que aconteceu. Esse do contato aqui, ó, semelhante ao contator, já fechou. Contou o tempo. E esse não abriu, tá vendo? Agora esse contato aqui, ó, ele contou o tempo e fechou. É isso que tem que levar em consideração quando vocês forem montar usando o relé de tempo no software. Então o relé de tempo ele funciona assim. Ó, eu vou fechar aqui, ó. Eu aperto, alimenta, conto o tempo e fecho o contato. É esse que vai ser o detalhe que a gente vai trabalhar. Então, qual contato que a gente tem que utilizar? A gente vai ter que utilizar nesse daqui, ó. Opa, não quero apertar aqui para sair. Então, esse daqui, ó, do T01, ele tem um desenho tipo um garfinho para dentro. Ele está aqui, ó. Contato com conexão cronometrada NA. Qual que vai ser o funcionamento do meu relé de tempo? Eu vou fazer assim, ó. Quando eu alimentar o meu circuito, só vou apagar essa linha que eu vou fazer de volta aqui, para não dar erro, igual deu agora. Eu já coloco de volta a bobina ali. Então, o meu relé de tempo vai fazer a função seguinte. Contou, eu vou alimentar o meu circuito, vou apertar para ligar. E daí, quero que inverta o sentido de giro. Vou apertar, a gente primeiro vamos tentar deduzir um circuito que quando eu apertar uma outra botoeira, ele conta o tempo, desliga um sentido de giro e liga o outro sentido de giro. Essa vai ser a ideia, tá bom? Então, tá aqui, ó, relé de tempo, vou deixar ele aqui do ladinho. Opa, hoje tá nervoso esse daqui. Vou puxar ele um pouquinho pro lado. Vamos colocar a bobina do K1. Então, assim que vai trabalhar. Professor,
esse circuito, a gente utiliza ele em algum lugar? Sim. Em vários lugares, em várias indústrias, a gente acaba utilizando. Às vezes fazendo reversão de alguma esteira, uma prensa, que seja com motor. Então vamos fazer aqui, ó. Para que ele dê certo, essa ideia, a gente vai fazer assim, apertei uma botoeira, liga K1. Não vamos colocar intertravamento, não vamos colocar nada por enquanto. Vamos fazer só o básico. Então, botoeira B1, que aqui a gente vai chamar de outro nome, né? B03. Só para não ficar igual aqui esse lado. Daí, junto com a botoeira, eu preciso fazer o selo para manter ele ligado. Opa. Ó. Vou apertar B1, vai alimentar K1, K1 vai fazer rodar o motor no sentido de giro. Daí, qual que é a ideia? Eu apertar uma outra botoeira, alimentar meu relé de tempo, contar um tempo e alimentar meu K2. Como que eu vou fazer? Vou partir do mesmo princípio. Aqui eu não fiz semelhante a uma partida direta, então eu vou fazer semelhante a uma partida direta. A diferença é que eu vou utilizar mais um contator. Vou utilizar um K3 só para comando. Esse K3 não vai estar no circuito de potência, só vai estar no circuito de comando. Ó, K03. Vou pegar uma botoeira. Vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar um contato. E vou fazer um selo para o meu K3. O senhor não está entendendo qual que é a ideia? Calma aí, você já vai entender. Então vamos colocar B04. Aqui. K03. Fazer uma linha só para alimentação, né? Também é comum, nada diferente do que a gente já sabe. E o meu K3, ele vai fazer o quê? Eu posso fazer ele derrubar o meu K1 e alimentar meu T1, e o meu T1 alimentar o meu K2, ou só alimentar o T1, que é o temporizador, e o temporizador derruba o K1 e liga o K2. Primeiro, a gente vai fazer com que o K3 derrube o K1. Então, e também alimente o meu temporizador. Então, eu vou utilizar esse contato aqui, ó, pessoal. Esse contato que eu vou colocar aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho deslocado, mas esse contato, ele é somente para alimentação do meu temporizador. Então, muitas vezes a gente não utiliza os recursos que a gente tem dos contador. Então, olha aqui, ó, na hora que eu apertar esse botão B04, vai alimentar o K3. Alimenta meu K1, meu T01 e fica alimentado. Agora eu vou colocar um contato fechado do meu K3 aqui no meio, para ele derrubar meu K1. A princípio, nós vamos trabalhar com esse contato aqui, para derrubar o K1. Mas se vocês quiserem
depois colocar um contato do temporizador para derrubar o K1, não tem problema. Talvez o simulador entenda que o motor está girando para os dois lados, mas é simulador. Na prática não acontece isso. Daí, olha que interessante. Nós não vamos utilizar o temporizador? Vamos sim, ó. Eu vou colocar um contato aqui, ó. E vou puxar uma linha aqui. Essa linha eu posso puxar nesse lado aqui, ó. Embaixo do meu K3. Então, no momento que o meu K3 alimentar, ele fecha o contato. Ele alimenta meu temporizador, mas automaticamente ele alimenta o contato. Quando der o tempo, ele vai fechar esse contato e vai ligar o K2. Okay? 01. Vou ver se eu consigo deixar na mesma tela. Não deu. Só. Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir esse zoom e vou tentar arrastar todo o meu circuito mais para o lado. O que não vai dar certo é esse cara aqui. Deixar ele bem para cima, só para aparecer na tela, na hora que eu der um zoom. Vai aparecer. Vai. Então, vamos fazer a alimentação do negativo que eu tinha tirado, né? Professor, acho que o senhor acabou apagando uma alimentação ali que sai do B3 ali. Ah, beleza, obrigado. Paguei mesmo. Já não ia funcionar, cara. Olha lá. Não quer fazer a alimentação. Obrigado pela ajuda. Aí, ó. Então vamos ver como que vai funcionar. Uma coisa que eu esqueci de fazer é aqui, ó. Eu só vou tirar o nome desse contator aqui, ó. Vou deixar ele como só K, tanto ali quanto aqui. Ele fica diferente dos que estão aqui, ele não vai dar conflito no sistema que a gente montou aqui agora. Então tá feito um circuito diferente de uma reversora. Fechei o disjuntor, apertei minha botoeira, alimentou. Tá rodando no sentido horário. Vou apertar aqui, ó. Derrubou. Ó, eu esqueci de colocar, não sei se eu contei, coloquei 5 segundos. Se eu não coloquei o tempo, ah lá, fechou. 5 segundos. E fez uma reversão automática, vamos dizer assim. Então esse foi um tipo de circuito. Um tipo de circuito já. A gente apertou o B3, alimentou K1, fez um sentido de giro, apertei o B4, ele contou um tempo e fez outro sentido de giro. Outro circuito. Então vocês podiam ter feito um assim. Professor, quero fazer um automático, quero que ele rode um tempo de um lado, depois passe um tempo e rode para o outro. Dá para fazer? Dá para fazer. Esse daqui vocês entenderam? Ninguém me respondeu, acho que não. Entenderam esse circuito? Entenderam, né? Não tem nada de diferente. Só não entendi. E Só não entendi aquela botoeira T01 ali, professor. qual? A botoeira T01, que está ali alimentando o K2. Aqui? Isso, é mesmo. Esse é o contato do teu temporizador. Não é a botoeira. Esse cara aqui, ó,
que eu tô com o mouse em cima, ele é o contato desse temporizador. Quando alimenta o temporizador, conta o tempo, depois do tempo contado, ele fecha sozinho. Ó, abri ele aqui, ó, ele é T01, o nome dele. Ele é o contato do temporizador. Vou colocar aqui para rodar, ele está um pouquinho mais longe. Mas só para vocês verem, ó. Ó, ele está contando o tempo, o temporizador aqui, ó. Contou o tempo, é esse cara aqui, que é o T01, que é o contato dele. Ele vai fechar sozinho. Aí, ó, fechou. Mais alguma dúvida? Tem, pessoal, alguma dúvida acerca do circuito? Professor, Oi, pode falar. você montou esse terceiro desenho só para pôr um temporizador? Montei o terceiro desenho para colocar um temporizador. Dava para colocar aqui? Dava, mas é que eu não queria tirar esse daqui, ó. Esse daqui como se fosse a nossa base. Nós já temos esse daqui, né? Eu só repliquei a ideia para fazer aqui do lado. Não precisava fazer? Não precisava. Era só para a gente acrescentar um temporizador ali. Era esse o exercício número 2. De ontem. Fazer um circuito reversor é diferente do... Dois diferentes, né? Dois circuitos diferentes. Puxa vida. Para ver como vocês já sabem elétrica, né? Esse detalhe aí, sim. Acredito que vocês já... O que nós podemos fazer aqui, ó? A gente pode acrescentar agora, nesse circuito, eu vou dar um zoom só nessa parte aqui, ó. Opa! Andei com a bobina aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer com que o meu circuito faça reversão sozinha. Eu vou apertar o B3, ele vai ligar o K1, conta um tempo, liga o meu K3. No mesmo princípio que a gente fez aqui, ó, utilização só do temporizador. Vou apagar esse contato aqui. Vou puxar um contato aberto de temporizador. Só deixa eu refazer as linhas, porque senão ele vai dar um erro. E eu vou acrescentar outra bobina de temporizador. Aqui, ó. Como se eu estivesse utilizando ele do lado do meu K1. Aqui, para eu não precisar alterar todos esses daqui de lado, eu vou colocar ele para o lado de cá. Só para fazer isso. Chamar ele de T2. 02 aqui. 02 aqui. Ah, eu esqueci de colocar o tempo no temporizador aqui, ó. 20 segundos, e esse daqui eu vou diminuir. Só 2 segundos. Vou colocar para rodar.
Ó, aqui que eu fiz. A gente fez um circuito com temporizador, né? A gente tem a nossa base, que é quando a gente aprende intertravamento, que é o circuito da reversora. Tá aqui desse lado. E esse circuito já é um novo. Então, no caso, uma das respostas que vocês podiam ter feito. Aqui é uma reversora automática. A ideia é que funcione, né? Tomara que funcione. Eu tenho que apertar o B03. Ele vai alimentar e vai alimentar aqui, ó. Quando alimentar aqui, ele vai contar um tempo e vai fechar esse contato. Fechando esse contato, ele alimenta o K3 e derruba tudo. É para se manter ligado por causa do selo. Então, fecha o disjuntor. Apertei aqui, ó, o motor está girando para um lado. Eu coloquei 5 segundos. Ó, ele fechou aqui. Ó, ele vai contar um tempo e vai fechar esse contato. E fechou esse contato e fez a reversão sozinho. Então, aqui nesse caso, eu estou utilizando só uma botoeira agora. Só a botoeira B03 com 2 relé de tempo. Ele está fazendo as reversão automática. Vem aqui e desliga. Tá vendo como a questão da criação do circuito, criar um circuito, passa apenas por entender o que o circuito vai fazer? Eu fiz aqui, ó, nesse circuito que eu fiz, eu peguei a base que a gente já tem, que é o circuito de intertravamento, o circuito da reversora, e a gente partiu do mesmo princípio. As mesmas coisas quase que eles faziam, eles estão fazendo ainda. A diferença é que a gente acrescentou temporizadores para a gente não precisar ficar apertando botoeira. Então, a parte de quando a gente fala sobre acionamentos elétricos, tem 2 tipos que a gente tem que sempre lembrar. 2 tipos de eletricista. Vai ter o eletricista que vai saber fazer o painel perfeitinho, vai saber montar o painel a partir de um desenho, vai pegar lá o esquema elétrico, o circuito e vai montar. E tem o outro eletricista que, além de saber montar, ele sabe criar um circuito. E a parte de criação do circuito passa por isso. Saber entender o que a tua máquina vai fazer. Nesse caso, a nossa máquina, que é o nosso motor, ele faz apenas reversão. Gira para um lado, passa um tempo, gira para o outro. E a gente consegue, sim, criar um novo circuito. Esse é um detalhe que a gente precisa estudar. Estudar o quê? É treinando. Então, eu passo um circuito para vocês, opa, beleza, professor, consegui entender isso daí. Agora a gente vai criar um novo circuito. Daí vai lá e cria. E o princípio da criação de circuito é isso daí. Passo a passo. Passo a passo, vai fazendo passo a passo. Então, conseguindo compreender o que eu estou falando, esse detalhe, esse circuito novo que a gente fez aqui, que é um circuito bem básico. Sim. Eu não entendi muito bem o que foi falado, mas eu acho que é um sim, né? Para mim aqui meio que cortou na hora. Sim, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Doutor, Oi. em relação Podem perguntar. acordos, eu não sei, o meu acho que dá errado aqui porque eu coloco o fio de cor errado. Ó. Não entendi, Michael, o que você falou. Então, a cor dos fios que a gente vai usar aqui não. Não, a cor não Tem. altera. Talvez o nome. Se você colocar assim, por exemplo, igual eu estou utilizando espaço em todas as letras. Coloco lá K, espaço 01, por exemplo. Se você colocar K01, ele já entende que é outro componente. Pode ser que você colocou a letra diferente. Uhum. Mas ali igual você usou o azulzinho pro negativo, né? Uhum. Ah, não, eu usei azul para negativo só para ficar mais
cheio de frescura, sabe? Só para ter uma frescurinha no meio do circuito. Mas não é nada, Mas isso aí não faz diferença. só o vermelho fase, para todos eles, tem que ligar. Sim. Só o aterramento mesmo, né? Que é o verde. Só a gente gosta de usar o aterramento verdinho e pontilhado por causa que ele já entra na norma, né? Mas também, se eu usasse o marronzinho, né? O vermelho, não sei que cor que é essa. Um vermelho, um marrom, não sei o que ele é. Não ia interferir. Mas daí ele ia aparecer uma linha normal, né? A gente gosta de fazer essa cor diferente, porque quando a gente olha ali, a gente já vê, o azul é o negativo. Você bate o olho e você já consegue identificar, opa, é sinal que aqui não vem positivo, né? Ele só é para ser negativo. E é o único detalhe. Não quer funcionar daí, ó. Faz assim, tira um print da tela e mande. Mande que eu já vejo daí. Uhum. Tá bom? Vou. Beleza, só vou ver melhor os nomes, né? Isso, confere nome, confere e vê se você ligou todas as linhas. Um detalhe que o CAD-Simu não aceita. Então, olha aqui ó, na tela. Ó. Eu venho aqui e pego, por exemplo, um contato. E deu largo em cima da linha. Por exemplo, assim, ó. Igual eu larguei ali, ó. Aqui não vai dar conexão. Ele acha que não está conectado. Para conectar, você tem que vir ou colocar uma bolinha. Colocar uma bolinha assim, ou fazer a linha mesmo. Não, ele não entende que ele está ligado. Às vezes pode ser isso. Se você fez e não fez a linha, né? Colocou muito próximo aos botoeiros, contato, ele dá erro mesmo. Tá certo. Tô tentando aqui. Não, é isso mesmo. Tem que ir fazendo. A prática tem uma tendência a levar ao aprendizado. A repetição, né? A fazer bastante vezes, a gente vai aprendendo. Então, aqui foi um circuito que a gente fez. Esse circuito, a gente conseguiu fazer ele pelo menos 4 vezes, né? Desse lado, a gente fez 2 vezes e desse lado a gente fez 2 vezes. A ideia, o princípio é isso. Agora, eu vou passar uma ideia para vocês. A gente vai montar, eu vou apagar aqui o que está na tela. Primeiro eu vou tirar um print, eu vou diminuir aqui o zoom e vou tirar um print, vou mandar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo na mesma tela. Acho que deu. E eu vou mandar uma ideia, eu vou mostrar para vocês, melhor dizendo, uma ideia de um circuito. Eu vou mostrar a parte de potência. Se vocês prestarem bem atenção na hora que eu estiver explicando a parte da potência, vocês vão conseguir montar o comando direto. E essa montagem do comando desse circuito que eu vou passar para vocês já é a tarefa, tá? Então, eu vou mandar primeiro agora o print, mandar o print desse circuito. Para quem quiser passar para o caderno, quiser fazer, para quem não fez o circuito, quem não mandou para mim, passa para o caderno. É importante vocês terem no caderno esse circuito aí, até para caso precisem para frente. E daí também vai ajudar para vocês fazerem a próxima atividade. Então, só vou colocar aqui. Colocar assim, circuito reversória de 2 maneiras. Deixa eu ver aqui.
Eu vou apagar aqui, pessoal, toda essa parte. Opa, tem que diminuir o zoom. Apagar. Aí, vou apagar aqui. Bom, aqui foi. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês alguns comentários que vocês não tiveram. Esse circuito que eu vou passar agora. Então, agora eu vou fazer a explicação desse novo circuito que eu quero explicar, que eu quero que vocês criem o circuito de comando. Ele é bem simples, não é complexo. Esse vai ser o exercício número 1, que vai ser criação do circuito de comando pro esquema que eu vou, pro circuito de potência que eu vou passar aqui. O número 2, pessoal, eu quero que vocês façam um relatório, não um relatório em si, mas eu quero que vocês façam uma descrição. Eu vou colocar por escrito no grupo, mas eu quero que vocês façam uma descrição do funcionamento no esquema estrela-triângulo. O que acontece com o motor, toda a informação que vocês puderem colocar de teoria, eu quero que vocês coloquem. Então, o número 1 vai ser circuito de comando para esse que eu vou passar agora. E o número 2 de tarefa vai ser descrição de uma partida estrela-triângulo. E a descrição eu quero que vocês coloquem assim. No momento que, por exemplo, né, uma parte. O estrela-triângulo, ele serve para diminuir a corrente. Serve para não sei o quê. Eu quero que vocês descrevam. Quero que vocês pesquisem. Hoje é sexta-feira, né? Hoje vocês têm tempo, um tempo maior, para vocês estarem fazendo aí até a nossa próxima aula. A gente vai ter um tempo longo aí, um final de semana e mais uns dias, para vocês terem, para vocês fazerem essa atividade. Professor, precisa a gente fazer de voltas aí, sendo que a gente já viu no segundo período, precisa que a gente, com o estrela-triângulo, a gente também trabalha a parte de manutenção. Daí a gente já começa a entrar em plano de manutenção em painel. Então, essa descrição que vocês vão fazer, faz ela e vocês têm que me mandar tanto o circuito de comando quanto a descrição. A ideia é vocês fazerem hoje, né? Depois que a gente pausar a nossa aula aqui online no Teams. Para vocês fazerem hoje. Caso não der tempo, vocês me entregam antes da próxima aula, tá bom? Então, o circuito que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar o nome aqui, é circuito cascata. Só escrever mais, né? Cascata. Ou sequencial. Pode ser esses dois nomes. Então, circuito cascata, ou esse circuito sequencial, é um circuito muito utilizado ainda. É muito utilizado. E a lógica dele, a lógica que a gente aprende no circuito cascata, é que eu quero que vocês tentem criar. Quero que vocês tentem criar. Não consegui, professor? Beleza. Semana que vem, que é a nossa próxima aula, a gente vai tentar desenvolver. Professor, fiz, mas não consegui entender muito bem. Achei lá no tal lugar, não sei.
Lá, achei numa apostila velha do Senai, achei um amigo meu me ajudou, mas não consegui entender. Beleza, a ideia é que vocês façam, eu quero que vocês utilizem dos recursos que vocês têm. Se nós temos a opção, hoje a gente pode fazer a pesquisa rápida, né? A gente vai estar utilizando. Então eu quero que vocês façam o circuito. Se vocês conseguirem entender melhor, na próxima aula fica mais rápido a nossa aula. Mas caso vocês não consigam entender tudo, a gente vai ajudar. Mas antes de vocês pesquisarem, tentem fritar a cabeça de vocês para vocês irem montando o circuito. Professor, fritei muito a cabeça e não saiu nada. Daí você vai para a pesquisa. Circuito cascata ou circuito sequencial, ele funciona assim, ó. Ele vai ter mais de um motor. No nosso caso, ele vai ter 3 motores diferentes. Cada motor vai ter seu contator. Então, motor 1, contator K1. Motor 2, eu vou colocar aqui o motor 2. Motor K2. Motor 3, contator K3. E eu vou fazer a parte da alimentação agora. A alimentação dele, como a gente está trabalhando com uma geral, a gente vai alimentar todos no mesmo disjuntor. Como se a gente tivesse uma geral só. Lá no Senai a gente vai fazer ele assim, com uma única geral. Aqui, vou colocar ele vindo de um disjuntor. Então, eu vou colocar disjuntor D01, D02, D03, só que todos vindo da mesma alimentação aqui, ó, da mesma geral. Lá no Senai, devido aos recursos, a gente utiliza um disjuntor geral para os 3 motores. Como a corrente é baixa, não tem problema, não explode. Então, tá aqui, ó, disjuntor, contator. Opa, aquela aqui não vai funcionar. Ih, tá muito pertinho, deixa eu fazer aqui, ó, mais longe um pouco. Não vai embolar, vocês não vão conseguir ver as 3 linhas. Aí, ó. Eu só vou alterar o nome aqui, só para... Então, ele tem que... Esse daqui, ó, esse circuito, ele tem que funcionar assim, ó. Eu aperto uma botoeira, apertei uma botoeira, pode ser a B1, liga apenas o K1. Daí, ó, aperta a botoeira 2, liga K2. Aperta a botoeira 3, liga K3. Ô, professor, mas é só fazer 3 partidas diretas, dá certo? Não. Qual que é o detalhe? É que é uma sequência. Se você tentar ligar o K2 sem ligar o K1, não funciona. Se você tentar ligar o K3 por primeiro
sem ligar o K2 e o K1, não funciona. Se você apertar o K3, a botoeira 3, para ligar o K3, sem estar ligado o K2, não funciona. Ele tem que respeitar a sequência. Esse circuito tem que fazer assim, ó. Ele é um princípio inverso do nosso intertravamento. É um princípio inverso, é uma dica que eu dou para vocês, é um princípio inverso. Ele não é igual ao intertravamento, ele é o princípio inverso. Então, por exemplo, como que vai funcionar? Liga K1, funcionando K1, habilita para ligar K2. Daí, estando habilitado, liga o K2. Daí ele habilita para ligar o K3 sem desligar o K2. Habilitado, liga o K3. É como se fosse 3 esteiras transportadoras. Como se a gente tivesse assim, 3 esteiras transportadoras no mesmo circuito. As esteiras elas precisam funcionar em sequência. E é esse o circuito que eu quero que vocês criem. Eu quero que vocês deduzam ele, quero que vocês pensem um pouquinho, quebrem a cabeça e tentem fazer. Quem já sabe, quem já entende, beleza, sem problema nenhum, vai lá, faz e manda para mim. Sem problema. Não se preocupe. Fez, beleza, manda para mim e já fica descansado. E daí deixa o pessoal tentar entender. A gente precisa parar com não fazer as coisas. Ou só copiar. Então, primeiro eu quero que vocês tentem fazer. Tentem. Não conseguir, professor. Daí você pode ir para uma pesquisa. Daí você vai lá, tenta procurar, tenta achar um circuito. Para aprender, a gente parte desse princípio. Para aprender, a gente entende que primeiro a gente tem que tentar fazer as coisas. Depois que a gente tentar, daí a gente vai procurar recurso. O maior recurso que vocês têm tá aí com vocês, que é o cérebro de vocês. Não é o celular. O maior recurso que vocês têm é o cérebro. É ele que é criativo. É ele que vai inventar coisa. Então, tentem inventar, tentem criar. Quem está com o simulador, claro que é mais fácil. Claro que é mais fácil porque você tem a possibilidade de apagar, simular, não deu certo, apaga, faz de volta. Para quem está no caderno, tem que usar a criatividade. Apertei esse botão, fechou esse contato, me fez isso. Mas dá para fazer também, tá bom? Então, esse é o exercício de vocês. Circuito cascata ou sequencial. Eu vou colocar aqui de volta e vou dar um print. E é esse exercício número 1. Opa, mandei errado aqui, mandei para o aluno. É no grupo que eu tenho que mandar a foto. Eu vou colocar aqui a descrição no grupo, caso vocês esqueçam, né? Eu vou colocar assim, ó, criar um circuito comando para este
Então, o exercício número 1 tá lá, ó. Mandei lá no grupo. Mandei o desenho do circuito de potência. Daí tá lá. Criar um circuito de comando para esse circuito de potência seguindo as seguintes recomendações. Precisa ser um sequencial. Daí liga motor 1, possibilita ligar motor 2. Motor 2 ligado, possibilita ligar motor 3. Outra sequência de ligar que não seja essa, o circuito está errado. Aí coloquei ali só um outro detalhe, utilizar 3 botoeiras para liga e uma para desliga geral, seguindo aquilo que a gente já faz, né? Seguindo a nossa sequência normal lá do começo de todos os circuitos. Disjuntor, botão de emergência, botão desliga. Depois disso aí, vem o botão liga. Então esse é o exercício número 1. Esse é o exercício número 1. Fazer um sequencial para esse comando que eu passei para vocês. Deu para entender? Alguma pergunta sobre o exercício número 1, pessoal? Não, nenhuma? Beleza. Vou passar o exercício número 2. Então, tá lá o número 1 e o número 2. O número 2, tanto o 1 e o 2 a gente já explicou para vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta?